Eu, o Senhor, faço o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Somente a parte B quero ler novamente. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Ainda o texto sagrado da Bíblia, quero ler para vocês que se encontra no livro de 1 João, capítulo 5, no versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus tem esse mundo, e essa é a vitória que tem esse mundo, a nossa fé. Os irmãos podem tomar o seu apelo. Para mim é motivo de muita alegria entrar na casa do Senhor, com o intuito de transmitir a palavra de Deus, uma responsabilidade muito grande, ainda pequeno e ainda de corrupção, mas o mesmo Deus que chamou-nos para pregar em multidão, chamou nós para pregar em poucas pessoas. Então, a palavra que Deus diz que aos que 2 ou 3 unidos no nome do Senhor, que Ele está e Ele vai fazer milagres, dependendo de nossa fé. Então, eu, para proteger, nessa noite falaremos sobre fé. Fé é a única coisa que vai nos ajudar a levar para o céu. A Bíblia diz, lá em Jeremias, como eu acabei de ler, que é segundo as nossas ações. E como você faz as ações que a Bíblia nos relata, não é só fé que levará o nosso ao céu. A Bíblia nos deu 10 mandamentos para que herdássemos o reino do céu. Então, escolhi um nessa noite para falar para você, irmão, porque nós somos irmãos aqui. Quero falar nessa noite sobre fé. E quando começamos a ler e começamos a meditar sobre a fé, automaticamente lembramos de Abraão. Abraão era um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. A Bíblia diz que não houve homem nenhum sequer conforme Abraão. Abraão, então, era um homem cheio de fé. Abraão quer ser pai avançado. Também não vou me aprofundar na história de Abraão, porque senão serei cansativo aos irmãos. Vou apenas falar alguma coisa que Deus tem colocado no coração sobre a vida desse homem e da vida dessa mulher que Sarai, a qual o irmão vai com ele para ir uma terra distante. A Bíblia nos fala então que a fé é a árvore e a obediência é o fruto. Então eu quero falar para vocês nessa noite que fé é o fundamento que compromete para nós. Então, sem fé é impossível agradar ao nosso Senhor e é impossível agradar a Deus. Quando comecei a perceber a fé de Abraão, olhei para ele e comecei a estudar a história dele. A Bíblia diz que Deus faz muitas promessas a Abraão. Uma promessa dele exige que ele tenha fé. Fé para que saia de sua terra e de sua parentela, para que possa fazer sim a vontade de Deus. Não estou dizendo para você sair nessa noite, entrar na sua casa, para fazer a obra de Deus. Não, de maneira nenhuma. Porque a Bíblia diz, na Eclesiastes, que apenas para todas as coisas divinadas debaixo de Deus. Pontos de modo interpretar, porque talvez um pregador mais agitado, mas todo mundo quando de fogo, quer falar alguma coisa apenas, não vou ser tão excessivo, quero falar alguma coisa apenas que Deus colocou no seu coração, alguns pontos estratégicos que eu quero falar durante essa noite, e gostaria que você saísse daqui mastigando a palavra de Deus. A Bíblia diz então que Deus fala com Abraão, e na verdade Deus fala com Abraão, não era Abraão era Abraão. Logo após o capítulo 15 de Gênesis, que vai agora, é que Deus muda o nome de Abraão. A Bíblia diz, então, que tem várias maneiras da qual Deus fala conosco. Mas como, meu irmão, a gente vai poder sair de algum lugar e ouvir a promessa de Deus para se cumprir na nossa vida? A Bíblia diz, eu quero dar dois exemplos para você aqui, quando Deus fala conosco na Bíblia e quando Deus fala conosco. O primeiro exemplo eu quero dar para vocês, em Êxodo, no capítulo 3, a Bíblia fala que Moisés viu Jesus Cristo em forma do Espírito Santo, ou Espírito Santo, melhor dizendo, ou Deus, porque na verdade, a Bíblia diz que em forma de uma faixa dele. Porém, Moisés não viu, mas sentiu a sombra de Deus passando por ele e ele vai embora. Então, a Bíblia diz que Moisés, por Deus, pôde contemplar o Senhor aqui e viu o poder do Espírito Santo. Outro exemplo que eu quero dar para você nessa noite é de Paulo, no caminho da Massa, Maiaça.
A Bíblia diz que Paulo teve que ficar prévio para poder ver a promessa de Deus e poder ver aquilo que ele não tinha visto ainda. Porque ele foi chamado, a Bíblia fala, atrás do povo que pregava o Evangelho. Então ele foi atrás das pessoas que proclamavam o Evangelho. E ele teve fé suficiente para sair e ser um grande homem, conforme a Bíblia nos relata. Mas também não quero falar sobre Paulo. Eu quero falar que eu já conto para vocês que me interessou muito na vida de Abraão. Porque a Bíblia diz que a sua fé foi muito grande.